Olá, tudo bem? Meu nome é Jean e eu gostaria de falar um pouquinho sobre Avatar. Nós sabemos que o Facebook lançou uma brincadeira onde a pessoa cria o seu próprio avatar. De certa forma é interessante, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para a palavra avatar. Você sabe o que significa avatar? Bem, segundo a religião hindu, Avatar significa manifestação corporal de um ser superpoderoso, e esse ser é um ser supremo e imortal. Muitas outras religiões pagãs, assim como o hinduísmo, elas também usam esse termo, lembrando as encarnações de outras divindades. Nós sabemos que existe hoje em dia muitos livros, artigos, vídeos de autoajuda, aonde incentiva a pessoa dizendo que a pessoa ela pode todas as coisas, que ela pode fazer isso, que ela pode tirar de dentro dela a força que ela tem, não é mesmo? E isso aparentemente é uma coisa boa, mas na realidade ela contradiz totalmente as escrituras sagradas. E eu estou falando da Bíblia, a palavra de Deus. Portanto, eu quero chamar a sua atenção, principalmente se você é cristão, porque a Bíblia diz que sim, que tudo posso em Cristo Jesus que me fortalece. Ou seja, eu por mim mesmo, eu não tenho forças suficientes para alcançar algo, para alcançar um objetivo, para conquistar alguma coisa. Mas quando eu entrego, coloco tudo nas mãos de Cristo Jesus, aí ele me dá força para conquistar. Ele me dá sabedoria para conquistar. Porque a Bíblia diz que a sabedoria vem do Senhor. Veja, eu disse sabedoria, eu não disse conhecimento. Conhecimento nós adquirimos estudando, lendo livros, bons livros, mas a sabedoria vem somente daqueles que servem ao Senhor. E é muito interessante esses termos usados principalmente nos dias de hoje, nas literaturas modernas, nas ideologias modernas, aonde vem dizendo que a pessoa tem essa força de dentro dela. Em outras palavras, está dizendo assim: você não precisa de Deus, você não precisa de Jesus Cristo, porque você pode por você mesmo. Não é verdade? É assim que dizem por aí. Mas dizem que você é imortal, por exemplo. Por isso que o Avatar, ele é esse Deus super supremo, aonde ele encarna em alguma coisa, em algum objeto, em algum ser, e aí ele torna esse ser imortal. Mas isso contradiz totalmente a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, diz Jesus, ou melhor, Deus, quando ele conversa com Adão e Eva, quando ele cria os seres humanos, ele diz assim: de toda árvore comereis, mas da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis, porque do dia que comer, certamente morrerás. Essa é a palavra de Deus. Se vocês desobedecerem, vocês morrerão. Mas aí sabe o que aconteceu? Veio o inimigo de Deus em forma de uma serpente, enganou a mulher, e a mulher disse: não, eu não posso comer do fruto dessa árvore, porque Deus disse que se eu comer, eu vou morrer. E a serpente então traz o primeiro engano da imortalidade, o primeiro engano espírita. Ele encarnado em uma serpente, ele diz assim: certamente não morrereis. Veja que contradição. Desde aí, a humanidade começou a ter essa contradição na sua vida. Nós somos mortais ou nós somos imortais? Deus criou de fato os seres humanos imortais. Porém, quando os seres humanos desobedeceram a Deus, eles se tornaram mortais, porque Deus diz em Gênesis 2, 16 e 17: certamente morrerás o dia em que desobedecer. É interessante que quando nós seguimos a Bíblia e continuamos a estudar sobre a imortalidade da alma, nós vemos, por exemplo, que 1 João, capítulo 3, verso 4, diz assim que o pecado é a transgressão da lei. Então, quando nós transgredimos as leis de Deus, nós estamos pecando contra Deus. Em Ezequiel, capítulo 18, verso 20, diz que aquele que pecar, esse morrerá. Ou seja,
Quem é que não peca? Todos nós somos pecadores. A própria Bíblia diz, em Romanos capítulo 5, verso 12, diz que o pecado entrou por um só homem e passou a todos. E assim como por um só homem entrou o pecado, também entrou a morte e passou a todos, porque todos pecaram. Todos somos pecadores. Romanos capítulo 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, peraí. Você realmente tem um avatar dentro de você? Você realmente é imortal? Ah, mas é só uma brincadeira do Facebook? Mas o que tem por trás dessa brincadeira? Não é a imortalidade da alma? Não está contradizendo a palavra de Deus? Meus queridos, nós não somos imortais. Nós somos pecadores e o salário do pecado, segundo Romanos 6, capítulo 6, verso 23, é a morte. Portanto, nós somos mortais. Nós não temos uma alma imortal. Segundo a Bíblia, nós somos uma alma viva, enquanto ainda estamos em vida. Quando morremos, o corpo volta ao pó da terra e o fôlego de vida volta para Deus que o deu. Lembra quando Deus criou Adão e Eva? Ele faz um boneco de barro e assopra o fôlego de vida nas narinas. E então se torna uma alma vivente. Você não tem uma alma, você é uma alma vivente. Mas todos nós morreremos. Mas glória a Deus, porque Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus quer nos dar a vida eterna, mas não da forma que o Avatar ensina, não da forma que as religiões pagãs ensinam, não da forma que a crença popular ensina, mas sim quando Jesus voltar. E então ele vai transformar todos aqueles que aceitaram a ele como seu salvador pessoal, que acreditaram nele como seu Deus pessoal, o único Deus, verdadeiro e específico. E então todos seremos transformados e seremos arrebatados com os senhores nos ares. Os mortos que morreram em Cristo, estes ressuscitarão, transformados também. E agora seremos para todo sempre imortal, porque nós teremos novamente acesso à árvore da vida, aquela que foi perdida lá no Éden perdido. O Éden será restaurado e nós viveremos para sempre com Cristo Jesus.